Evangelho de Lucas, capítulo 5. A partir do verso 17. Diz assim, eu vou ler apenas o verso 17. Certo dia ele estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Sabe, queridos, havia sobre Jesus um poder para curar naquela noite, naquele dia, naquele momento, naquela reunião. Alguns homens, sabendo disso, então, sabendo que Jesus estava naquela terra, na sua terra, estava ali ensinando, trouxeram um homem paralítico. Alguém que estava aprisionado em sua incapacidade. Ele jamais poderia ter chegado até Jesus daquela maneira. Ele precisava de amigos. Jamais ele conseguiria chegar sozinho, jamais ele conseguiria chegar por si mesmo. Mas ele tinha amigos. A Bíblia diz em Provérbios 14, Provérbios 18, 24, o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um. É maravilhoso reconhecer que temos amigos, pessoas que podem fazer a diferença na nossa vida, que podem nos conduzir, que podem nos mostrar, que podem nos assistir, pessoas que nos amam e se importam conosco. Aqueles amigos sabiam que Jesus poderia curar o homem da sua paralisia, daquilo que o aprisionava. Por isto, então eles passaram na casa daquele paralítico, pegaram-no e levaram ele até Jesus. Eles criam que Jesus tinha poder para curá-lo, por isto que agiram. Sabe, amados, a fé verdadeira sempre despertará em nós uma atitude, sempre despertará em nós uma ação. Eles não se importaram com a distância, eles não se importaram com o peso, porque carregar uma outra pessoa que não consegue se mobilizar, não consegue andar, é muito pesado. Eles não se preocuparam com a distância, eles não se preocuparam com o peso, eles não se preocuparam com o sol, ou qualquer outra dificuldade. O foco deles estavam em Jesus, aquele que poderia mudar a vida de seu amigo. Sabe, queridos, se nós queremos viver milagres, se nós queremos experimentar, desfrutar dos milagres de Jesus em nossas vidas, nós precisamos focar em Jesus. Nós precisamos colocar o nosso foco. É muito fácil nós perdermos o foco, é muito fácil sermos ludibriados, a nos desviarmos, a tirarmos a atenção do que é importante. Aqueles amigos, eles criam que Jesus poderia mudá-los, eles tinham uma fé verdadeira, e eles mantiveram o foco. Se nós queremos viver os milagres em Jesus, precisamos focar nele. Quando eles chegaram lá, depois de caminhar por alguns quilômetros carregando o seu amigo, a casa estava cheia de pessoas, não havia mais espaço, nem disposição das pessoas em dar um lugar preferencial àquele deficiente. Aquele impedimento poderia sinalizar para alguns a barreira intransponível. Como chegar até Jesus? Nós não temos acesso. A casa está cheia, a porta está fechada, a janela está ocupada, não há espaço, não há disposição para as pessoas abrirem oportunidade.
talvez alguns teriam desistido. Mas aqueles homens precisavam de apenas mais uma ação de fé e mais uma ação de perseverança para obter o sobrenatural de Deus na vida do seu amigo. Então eles decidem subir no telhado, eles decidem retirar as telhas, e eles baixam o seu amigo paralítico aos pés de Jesus. Quando nós lemos o texto, nós observamos que Jesus estava ensinando. Jesus não estava orando por ninguém, Jesus não estava curando ninguém, ainda que houvesse uma unção sobre ele naquele dia para curar. Ele não estava agindo em cura, ele estava ensinando. Talvez pudéssemos fazer uma analogia, ele estaria como hoje, nesta noite, pregando para nós. Mas, quando ele olha para aqueles 4 amigos, para aqueles 4 homens, baixando aquele outro paralítico, aquele paralítico diante deles, a Bíblia diz que ele viu a fé deles. Ele viu a fé daqueles 4 homens. E eu vou dizer uma coisa para você: a nossa fé, a minha fé, a sua fé, tem o poder de atrair o olhar de Jesus para as nossas vidas. Deus não se move em poder por causa das nossas necessidades, não. Isso não atrai o olhar, isso não atrai o mover, o milagre. Ele se move pela fé que ele encontra em nossas vidas. A fé daqueles homens, a fé daqueles 4 amigos, dizia, preste atenção, nós não vamos voltar carregando você para casa. Nós não vamos voltar carregando você para casa. Se nós viemos até aqui, você vai voltar com os seus próprios pés, glorificando ao Senhor pela sua cura. Sabe, irmãos, a fé verdadeira, a fé genuína, ela tem uma expectativa de resultado. Ela tem uma expectativa de transformação. Ela não precisa entender como. O que ela precisa é crer e se mover em ação de fé. Aqueles 4, eles tinham uma expectativa de fazer todo o sacrifício para levar aquele amigo até Jesus. Mas eles tinham uma certeza: não voltaremos carregando você pelos braços. Você voltará sozinho, andando, glorificando, porque Jesus tem poder e Ele vai te curar nesse dia. Essa atitude de fé que atraiu o olhar de Jesus para eles. Eu fico imaginando, só me permita fazer um paralelo, o dono da casa, vendo a sua casa perdendo o telhado. O quão feliz ele deve ter ficado, imagina. Caramba, meu, os caras estão destruindo a minha casa. Escute, muitas vezes a ação de fé, ela é exatamente contrária ao racional natural do ser humano. Para alguns, aquela oposição, aquela dificuldade, aquela barreira, seria um motivo para dizer para o amigo: olha, eu fiz com você, eu trouxe você até aqui, olha, eu me esforcei, mas veja, a porta fechou-se para você. Eu vou dizer uma coisa: a verdadeira fé, ela cria a porta onde não tem. Ela gera, ela faz acontecer. E aí, quando eles descem aquele homem diante dos pés de Jesus, eu gostaria que você voltasse comigo lá em Lucas capítulo 5, e vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 18, diz assim: alguns homens, transportando num leito um paralítico, procuravam fazê-lo entrar na casa e o colocá-lo diante de Jesus. Não achando por onde fazê-lo por causa da multidão,
Subiram no telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio, diante de Jesus. Versículo 20. E vendo ele a fé deles, não era a fé do paralítico, era a fé deles, é daqueles que transportavam, eram das pessoas que conduziram aquele amigo até Jesus, a fé deles. Então Jesus virou-se para o paralítico e disse: homem, os teus pecados estão... Eu fico imaginando os 4 amigos, quando ouviram essa palavra de Jesus. O quê? Os teus pecados estão perdoados? Como assim? Nós fizemos todo esse esforço, trouxemos, arrancamos o telhado do vizinho, colocamos Jesus aos pés de Jesus, colocamos o amigo aos pés de Jesus, e Jesus olha para ele e fala: os teus pecados estão perdoados. Sabe, queridos, nem sempre nós temos a percepção correta de qual milagre nós precisamos primeiramente. Eu vou repetir isso. Nem sempre nós temos a percepção real ou correta de qual milagre nós precisamos primeiramente. Com certeza todos nós precisamos de milagres, sim ou não? Mas qual deve ser o primeiro? Com certeza aquele paralítico, aquele homem precisava de um milagre físico em suas pernas. Mas antes, ele precisava ser curado e liberto de outra prisão que o prendia no espírito e na sua alma. Aquele homem vivia debaixo de uma acusação que o aprisionava mais que a deficiência de suas pernas. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador, e ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Com certeza, aquele homem havia cometido muitos erros e muitos pecados, assim como nós. E isso trazia condenação em sua vida, até mesmo levando-o a acreditar que ele merecia estar naquela situação física por causa dos seus erros. Ei, quantas pessoas, por causa dos erros do seu passado, por causa das falhas que cometeu, nos erros que cometeu, acredita que está vivendo o resultado dos seus erros. Até desejaria mudança, até desejaria experimentar algo novo, mas lá dentro, no seu consciente, ele diz: não, você está pagando aquilo que você fez. Você merece estar vivendo essa situação difícil. Olha para trás, olha os teus erros, olha as tuas falhas, olha os teus pecados. Sabe, queridos, foi por isso que Jesus disse àquele homem: homem, os teus pecados estão perdoados. Não há como nós desfrutarmos de uma vida plena, de uma vida feliz e abundante, se permitirmos que os nossos erros e os nossos pecados do passado nos aprisionem na cela da culpa. Não há como avançarmos, não há como experimentarmos o novo de Deus, o milagre do Senhor, se estamos aprisionados nesta cela chamada culpa, condenação. Sabe, queridos, foi por isso que Jesus veio à terra, para poder trazer perdão, justificação e salvação. Ele não veio para condenar as pessoas. Em João 3,17 diz assim:
Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Muitas pessoas não conseguem se apresentar diante de Deus, porque acreditam que Ele vai condená-lo pelos seus erros. Ele vai acusá-lo dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Não, Jesus não veio para isso. Jesus não veio para te acusar, Jesus não veio para te condenar, Jesus não veio para trazer mais culpa sobre ti, Ele veio trazer perdão para você. Ele veio trazer a restituição, a restauração. Sabe, querido, Jesus está nesta noite, neste lugar, para poder perdoar seus erros, suas falhas e os pecados que você cometeu em toda a sua vida. Não importa o nível, não importa o tamanho, não importa a quantidade. Erros e falhas que você cometeu no seu casamento. Erros e falhas e pecados que você cometeu no seu relacionamento com os filhos. Erros e falhas que você cometeu no seu relacionamento com os pais. Erros e falhas que você cometeu no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, em todo o seu viver. O amor de Deus por você é maior do que você possa imaginar. Eu vou dizer uma coisa, não há pecado, não há erro, não há falha que você tenha cometido, não há crime que você tenha cometido que seja maior que o amor de Deus por você. Ele te ama de verdade. Não é um discurso, não é uma frase de efeito, não é uma palavra para gerar bons pensamentos, não, é uma expressão verdadeira, que gerou uma ação de entrega, de renúncia, por mim e por você. Depois que Jesus perdoou os pecados daquele homem, então Jesus disse, Lucas 5, verso 24, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para Jesus tem poder para perdoar os teus erros e pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito ou a tua cama e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados. Jesus é poderoso para libertar você de tudo que tem limitado, impedido você de desfrutar de uma vida plena e abundante. Isso pode ser no corpo, isso pode ser na sua alma, isso pode ser na sua mente, isso pode ser na sua casa, isso pode ser na sua família, isso pode ser no seu trabalho ou qualquer outra área que envolva você. Eu te pergunto nesta noite, qual é a sua necessidade hoje? Qual é o milagre que você anseia? Uma cura física? Uma cura na sua alma? É a restauração do seu casamento, na sua família? É uma porta de trabalho? É o perdão dos teus erros e pecados do passado? Qual é a sua necessidade hoje? O Senhor está esperando encontrar fé em seus olhos hoje para manifestar o milagre dele na sua vida. Há um texto em Marcos que diz assim: quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra?
Sabe, queridos, o desejo, o anseio do Senhor é operar milagres na sua vida, é trazer cura, libertação, restauração na sua vida, ou seja, o milagre que você precisa. Mas a questão é, ao adentrar nesta noite, ao olhar nos seus olhos, como ele fez aqueles 4 amigos, ele vai encontrar fé para operar milagres. Hoje eu quero desafiar você a tomar uma decisão em Deus. O amor de Deus por você já foi demonstrado há 2000 anos atrás, quando Ele entregou Jesus para morrer naquela cruz. O amor dele continua valendo, continua se manifestando. A verdade e a paixão de Deus por você continua sendo verdadeira. Ele jamais desistiu de você. E jamais desistirá da sua vida. Mas qual é o milagre? Qual é o anseio que você deseja? Eu quero desafiar você a se colocar em pé nesta noite. E você começar a falar com Ele no seu íntimo. Eu tenho certeza que aqueles 4 homens, enquanto caminhavam até aquela casa onde Jesus estava, eles falavam entre eles: olha, hoje vai ser o dia do seu milagre. Eu tenho certeza que Jesus vai curar você. Talvez aquele paralítico até duvidasse, não cresce tanto. Mas as palavras que aqueles 4 falavam, encorajavam, o despertavam a continuar, a perseverar. Ao enfrentar o desafio de subir no telhado, ele continuou acreditando. Qual é o milagre que você precisa?